Pode deixar. Aqui, ó. Sob a proteção de Deus, em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço à vereadora Maria Helena para que faça oração da noite. Peço à vereadora Maria Helena para que faça oração da noite. Boa noite a todos. Tá ligado? Tá? Boa noite a todos. Eu quero falar uma reflexão sobre uma passagem bíblica que está em 1 Reis 3, 10 e 11. Quando Deus pergunta para Salomão o que ele quer, e ele fala que quer sabedoria. Ela fala bem assim: dá-me agora sabedoria e conhecimento, para conduzi-lo com competência. Respondeu-lhe: sendo que o teu maior desejo é seres capaz de servir esse povo, e que não pretendeste nem riqueza, nem honras pessoais, nem pediste que amaldiçoasse os seus inimigos, nem tampouco que te desse uma longa vida, mas sabedoria e conhecimento para guiar o seu povo. E é isso que nós mais pedimos. Vamos orar, gente? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te bendizemos, te damos graça por estar conosco, nos guiando, observando as nossas ações e por nos amar incondicionalmente. Assim como Salomão, Senhor, nós te pedimos sabedoria para viver, para conduzir nossos projetos, para auxiliar a cada um que precisar de nós e para usar a nossa voz e nossas ações para abençoar o seu povo. Nos ajude a lutarmos pela justiça, dignidade e honestidade com seriedade, respeito, paciência, firmeza e amor. O amor que seu Filho Jesus veio ao mundo para nos ensinar. E sempre lembrarmos que sempre quem nos direciona é o Senhor, meu Deus. A última palavra sempre é a sua. Desde já, nós te louvamos, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. As atas das sessões anteriores estão em votação, aprovadas por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Giovan dos Santos, para que faça a leitura de matérias. Boa noite a todos. Mensagem ao projeto de resolução de número 15 de 2021. Senhores vereadores, vimos propor aos nobres edis o projeto de resolução de número 15, que altera a resolução número 262 de 2019, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaú de Minas e da outras providências, que trata de comissões permanentes. A presente matéria propõe as seguintes alterações no regimento interno. Aglutina 2 comissões permanentes dessa casa, criando a Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, para dar mais uniformidade às atividades dos vereadores, posto que a Comissão de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo não é tão requisitada para a emissão de pareceres, tendo pouca movimentação. Também fixa novos dias e horários para a realização de comissões permanentes, para evitarmos a realização de sessões extraordinárias das comissões, que devem realizar-se de modo excepcional e não como regra. Assim, pedimos o apoio e colaboração dos nobres edis para aprovação do referido projeto. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 12 de novembro de 2021, vereador Davi Souza, vereadora Maria Helena Faria Fraga e vereadora Cláudia Calisto Simão Fonseca. Mensagem ao anteprojeto de lei de número 4 de 2021. Senhores vereadores, venho às vossas excelências apresentar o anteprojeto de lei de número 4, que dispõe sobre a política de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade pela rede pública de saúde, com a utilização do contraceptivo reversível de longa duração de etinogestrel e da outras providências.
A contracepção é a prevenção intencional da gravidez e é considerada uma das intervenções em saúde que apresenta maior custo-efetividade, relação entre os benefícios resultantes com o uso dessa tecnologia em saúde e seus custos, pois, além de evitar uma gravidez não planejada, reduz a mortalidade materna e neonatal e ainda melhora a saúde do recém-nascido e do recém-nascido. O não uso inconsistente ou incorreto ou a interrupção do uso de contraceptivos é um dos fatores que colaboram em gravidez não planejadas, que são quase a maioria das gestações, 49%, das gestações, 49%. Produzido em laboratório, o etinogestrel é um hormônio que se assemelha à progesterona, hormônio feminino que atua no sistema reprodutor. Trata-se de um método contraceptivo de longa duração e que pode permanecer no corpo da mulher por um período de até 3 anos. O implante, inserido logo abaixo da pele do braço, é um pequeno bastão de plástico com 4 centímetros de comprimento e 2 milímetros de diâmetro, que contém 68 miligramas da substância etinogestrel e que vai sendo liberado em pequena quantidade continuamente na corrente sanguínea. A ação impede que o óvulo seja liberado do ovário e também altera a secreção do colo do útero, dificultando a entrada dos espermatozoides. Nossa proposta visa o implante subdérmico do etinogestrel para a prevenção da gravidez no seguinte grupo de mulheres: adolescentes com idade inferior a 17 anos, com gestação anterior e autorização dos pais irresponsáveis ou responsáveis. Adolescentes com idade inferior a 17 anos, com baixa adesão aos serviços de saúde e autorização dos pais ou responsáveis. Dependentes químicos, moradoras de rua, multíparas que tiveram 3 ou mais partos prévios, puérperas de alto risco ou comorbidades, portadoras de doenças que contraindiquem a amamentação, com distúrbios de saúde mental ou rebaixamento do nível de entendimento com laudo de avaliação psicológica comprovado, que não se adaptaram a todos os métodos oferecidos nas unidades de saúde do município, que se encontram nas categorias 2, 3 e 4 dos critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde de 2009 para outros métodos contraceptivos, que apresentam dismenorreia não resolvida com outros métodos ou tratamentos, portadoras do vírus HIV, profissionais do sexo. Portanto, remeta o presente anteprojeto ao Executivo para que, após sua análise, possa ser remetido em forma de projeto de lei para tramitação nesta Casa. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 11 de novembro de 2021, vereadora Maria Helena Faria Fraga e vereador Davi Souza. Mensagem ao anteprojeto de lei de número 5 de 2021. O suicídio é considerado um desafio de saúde pública e sua prevenção não é uma tarefa fácil. Um dos principais equívocos é a ideia de que o comportamento suicida é uma reação abrupta. Na maioria das vezes, o suicídio é o desfecho de um sofrimento prolongado e alimentado por outras doenças, como a depressão. É um problema de múltiplas causas, cuja solução depende de uma abordagem multissistêmica, desempenhada por diversos setores. Assim, a escola desempenha um papel importante na prevenção ao suicídio e na saúde mental das crianças e adolescentes. Isso porque é comum que os alunos demonstrem sinais de sofrimento no ambiente escolar e qualificar os educadores faz toda a diferença, pois os professores podem identificar os sinais e comunicar à direção e aos familiares imediatamente, prevenindo a ocorrência do suicídio. Tendo em vista o parecer emitido pela Advocacia do Legislativo em relação à inconstitucionalidade do projeto de lei de número 50 de 2021, que dispõe sobre o Programa de Ações Preventivas à Depressão e demais transtornos mentais,
entre crianças e adolescentes na rede municipal do ensino municipal de Itaú de Minas, venho apresentar a essa egrégia casa a referida matéria na forma de anteprojeto de lei, de número 5, a ser enviado ao Executivo para que, após sua análise, possa ser remetido como projeto de lei, visando a sua posterior tramitação nesta edilidade. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 11 de novembro de 2021, vereadora Juliana Mater. Indicação de número 123 de 2021. A vereadora que esta subscreve indica à mesa dessa casa providência junto ao Executivo Municipal para que o médico Dr. Bruno Dyer, que atualmente atende 2 dias semanais no ambulatório municipal, para que possa passar por 3 dias, atender 3 dias semanais o seu atendimento à população. Justificativa. Nos 2 dias semanais que o Dr. Bruno realiza o atendimento no ambulatório municipal, são atendidos os idosos do Lar São Vicente, alunos da APAI, realiza a avaliação das internações psiquiátricas do pronto-socorro e também atende pacientes com sofrimento psíquico. Sabemos que cada dia mais pessoas estão sofrendo com este transtorno e, consequentemente, aumentando essa demanda. Sala das Sessões, em 9 de novembro de 2021, vereadora Maria Helena Faria Fraga. Indicação de número 124 de 2021. O vereador que essa subscreve indica providências na seguinte questão: que sejam trocadas as cadeiras da recepção do pronto-socorro, onde ficam pessoas aguardando atendimento. Justificativa. As atuais cadeiras estão já velhas e não atendem mais o mínimo de conforto e segurança que nossa população precisa quando da espera para atendimento de saúde. Pedimos ao prefeito municipal e sua equipe a troca desses móveis por cadeiras melhores e mais seguras, principalmente para a população mais idosa que eventualmente fazem o uso do serviço público de saúde. No mercado há cadeiras com material exigido e requisitos específicos para o pronto-socorro e que oferecem melhores acomodações e segurança para os usuários. Para tanto, contamos com a habitual deferência e zelo do Poder Executivo. Sala das Sessões, em 12 de novembro de 2021, vereador Davi Souza. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Matéria é o projeto de lei de número 46 de 2021, que altera a lei municipal de número 1125, de 20 de maio de 2021, lei de diretrizes orçamentárias de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022. Relatora é a vereadora Maria Helena Faria Fraga. A alteração da LDO tem como finalidade a sua adequação à elaboração do PPA, Plano Plurianual de 2022 a 2025. Didaticamente falando, não se trata de alteração, mas de inserção dos quadros que são elaborados junto ao PPA. Assim, estes anexos a cada quadriênio são encaminhados após os estudos e a elaboração do PPA, posto que deverão estar compatibilizados com as metas e programas ali estabelecidos. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Sessões, em 28 de outubro de 2021, é Maria Helena Faria Fraga, relatora. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Matéria, projeto de lei de número 47 de 2021, que autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros, auxílios e contribuições no exercício de 2022 e da outras providências. Relator, vereador Fabiano Gomes de Lima. O referido projeto de lei contemplou os mesmos beneficiários e parceiros, sendo acrescentada somente a instituição Associação Luz do Servir, que até o presente momento veio a atender os requisitos da LDO 2022. Quanto aos repasses a entidades do setor privado, alguns valores foram alterados numa média de 8,5% e outros mantidos os valores. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 28 de outubro de 2021. Fabiano Gomes de Lima, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
Matéria é o projeto de lei de número 48 de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Relatora, vereadora Maria Helena Faria Fraga. O referido projeto de lei visa o cumprimento de nosso programa de governo, vem estabelecer os projetos e os programas a serem executados ao longo de 4 anos, definindo os objetivos e metas da ação pública. O plano plurianual, como instrumento de planejamento governamental de médio prazo, está previsto no artigo 165 da Constituição Federal, que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, organizado em programas, estruturado em ações que resultem em bons serviços para a comunidade no período de 4 anos. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das sessões em 28 de outubro de 2021. Relatora Maria Helena Faria Fraga. Finalizou. Fica remetida à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a emissão de parecer ao projeto de resolução de número 15/2021. Altera a resolução número 262/2019. Regimento interno da Câmara Municipal de Saúde de Minas e das outras providências. Trata das comissões permanentes. Ordem do dia. Já conferido o quórum. Coloca em primeira discussão global os seguintes projetos orçamentários. Projeto de lei número 46, altera a lei número 1125, de 20 de maio de 2021. Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que dispõe as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022. Altera a LDO para 2022. Projeto de Lei 46. Autoriza a concessão de subvenções, auxílios e contribuições no exercício de 2022 e das outras providências. Lei das Subvenções para 2022. Projeto de Lei número 48. Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022/2025. Trata do PPA. Presidente, eu quero pedir vista dos 3 projetos. Os projetos foram deliberados hoje e é prudente que eles sejam depois deliberados todos juntos. Você vai ter um dia, tá bom? Para verificar um dia de vista? Então, tudo bem. Então, não põe em votação. Esse aqui não está Watson, aí não precisa pôr em votação, né? Ele pediu vista. Então, vamos lá. Isso. Com a palavra, a vereadora. Tem mais projeto? Além do seu? Você pediu vista só no primeiro? Então, é o que eu estou falando, Maria Helena, concedi. Mas tem o uso da palavra? Então, é isso que eu vou continuar. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Faria. Quero cumprimentar todos que estão aqui presentes, cumprimento meus amigos vereadores que estão aqui, cumprimento os servidores da casa, a Meire, o Clederson, o Alisson, a Angelita, cumprimento o Iaponã e Jarcim, que estão aqui nos assistindo, cumprimento a toda a população que está nos assistindo e aos que nos assistirão. Eu quero primeiro falar sobre uma indicação solicitando que o psiquiatra trabalhe mais um dia. O que acontece? Atualmente, ele atende 2 dias no ambulatório municipal. E nesses 2 dias, ele atende várias demandas. Lá está os idosos, ele atende os residentes do Lar São Vicente, ele vai no Lar, ele faz um acompanhamento o pessoal da PAI. Quando você solicita internação psiquiátrica ou tem que fazer esse acompanhamento, é também o psicólogo da rede que faz. E outras demandas.
A gente sabe que nós estamos vindo de uma pandemia e ainda tem as dificuldades do dia a dia, que está exigindo um aumento na demanda do psicólogo e do psiquiatra. Daí o motivo da minha solicitação, de que ele atenda não somente 2 dias, mas pelo menos 3 dias no ambulatório municipal. Eu também quero falar um pouco sobre o anteprojeto de lei, né, do dispositivo do implante de anticoncepcional. É necessário, e eu sempre defendo aqui, a criação de políticas públicas. Por que política pública? Para atender o todo, atender a população em geral. E, nesse caso, ela visa o planejamento familiar. Hoje, as mulheres, elas são protagonistas da sua vida, e muitas são as responsáveis pelo sustento dos seus familiares. Hoje as mulheres são mães, são esposas, são companheiras, são profissionais, e elas precisam estar o tempo inteiro se atualizando. E muitas também têm o diagnóstico clínico que contraindica os métodos anticoncepcionais oferecidos pelo SUS. O etinogestrel, ele é um hormônio que ele se assemelha à progesterona e ele tem menos rejeição ao corpo humano. Ele é um hormônio feminino, né, que ele atua no sistema reprodutor. Ele é um dispositivo pequenininho que coloca no braço da mulher e ele dura até 3 anos. Então, assim, é uma segurança para a mulher. No anteprojeto de lei está quais são os critérios a ser adotado, quais o público a ser atendido. E é muito importante esse acompanhamento, essas políticas públicas, né, de prevenção, de proteção, né? E, diante desse anteprojeto, eu quero falar novamente, solicitar novamente o ginecologista, que é uma especialidade muito importante, necessária no município, para atender não só essa demanda, mas várias outras demandas que a gente sabe que precisa do acompanhamento ginecológico, né? Bom, eu quero também agradecer ao deputado estadual Antônio Carlos Arantes o envio de 450 mil para a construção da creche do São Lucas. Foi um pedido solicitado em conjunto aqui, Juliana, Davi, eu, a Cláudia e o Giovan, nós solicitamos a ele e ele enviou para construir a quadra, né, da creche do São Lucas. E, no caso, a creche do São Lucas, ela é através de um convênio. O convênio, todas as etapas foram alimentadas, os documentos foram enviados, e a gente está aguardando a liberação do governo federal, e é atrás dessa liberação que nós estamos correndo atrás, pedindo para os deputados federais a intermediação, sempre entrando comunicando, né, os servidores que trabalham naquele ministério, no caso será o Ministério da Educação, e vamos continuar a lutar para a creche do São Lucas ficar pronta e agora a quadra do São Lucas, né? Eu também quero falar, agradecer, né? Primeiramente agradecer o servidor público, o senhor Carlos Henrique Costa, o Carlos da licitação. Ele me procurou, foi em junho, no início de junho, para falar sobre a TV digital aberta. Procuramos no Ministério da Comunicação como que funciona, encontramos a portaria 2524, liguei para o Lazim Knauf, que também me orientou como fazer, e eu agradeço a ele imensamente todas as explicações e orientações que me foi dado. E após a publicação do edital 117 de 2021, da data do dia 18 de junho de 2021, nós fizemos a alimentação. Essa alimentação teria que ser feita entre o dia 18 de junho a 18 de julho.
Essa alimentação desse programa seria a manifestação de interesse do município em participar e ter a TV aberta. E aí tal foi contemplado, nós recebemos a notícia. A TV aberta vai ser implantada até 2024, que vai iniciar o sinal digital aberto. Eu trouxe aqui os canais de televisão que vai estar disponível para a população, que é o canal 4, a TV Bandeirantes, canal 7, a TV Globo, EPTV Sul de Minas, canal 9 do SBT, que é a TV Alterosa, o canal 13, que é a TV Record, TV Paranaíba, né, de Uberlândia, o canal 30, que é a TV Canção Nova, de BH, o canal 48, que é a TV Sudoeste, da Rede Minas, né, tem TV Cultura também, de São Sebastião do Paraíso, e o canal 51, que é a TV do século XXI. E eu quero agradecer também o Dr. Matheus e o Maxson e o prefeito Norival, que nos deram total apoio para que as etapas fossem concluídas e chegasse à finalização para o município poder ter a TV aberta digital. Presidente, por hoje é só, eu deixo a palavra. Com a palavra, o vereador Roberto Gonçalves Vieira. Cumprimento a senhora presidente, em seu nome os demais vereadores, aos servidores da casa. Cumprimento ao meu amigo Gercinho, ao Iaponã, seus filhos, né? E a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Vou começar referente aos transportes das crianças do bairro São Lucas. Me parece que não está tendo transporte em vários locais, né, do nosso município, vários bairros. Mas o São Lucas é um bairro mais distante e de famílias de uma renda, né, de uma renda menor do que, logicamente, pessoal que mora em Maria Parreira, nesses outros bairros. Então, o pessoal lá necessita. Foi passado para as famílias que as crianças teriam que voltar às aulas. Inclusive, eu até já comentei com a secretária que me disse que iria chamar a atenção de quem estava passando uma notícia falsa de que, se a criança não fosse às aulas, que iria acionar o conselho tutelar. Isso não tem nada a ver, viu? As crianças têm que irem às aulas, para ter aí seu aprendizado, né? Melhorar a condição do seu estudo para o ano seguinte. Então, a educação, ela, quanto mais, né, assistida, quanto mais empenhada, ela vai trazer resultados positivos para esses alunos. Então, nós temos sim que levar nossos filhos às escolas, para terminar esse ano que foi tão turbulento devido a essa pandemia que o mundo atravessou, ainda está atravessando. Então lá não tem ônibus que busca lá. Já foram várias promessas e pelo jeito o esquema de empurrar lá vai do mesmo jeito. Então eu faço um apelo aqui. Tem algumas pessoas que estão, né, querendo ajudar. Vejo aí até, né, o nosso amigo aqui, que
se intitula, né? Tem um nome aí, fantasia, um nome fictício, o qual ele luta para fazer as coisas para a população, como Zé Ricardo, e vem fazendo aí coisas para trazer alimento, né? Reunindo aí pessoal, conseguindo doações de mantimentos para colocar alimento na casa de quem está precisando. Então, sempre que fazem esse trabalho, sempre vai ter o apoio do Roberto Cachorro. Isso eu sempre falei isso. Tudo que é para o bem, independe de qualquer outra coisa para mim. Eu sempre vou estar ajudando. E na questão desse transporte lá no São Lucas, se não resolver isso até amanhã, eu me comprometi e o farei. Nem que se for preciso eu arrumar um monte de carro, alguma coisa, mas eu vou buscar essas crianças lá até terminar a aula nesse ano. Então, e aqui não faz promessa não, aqui fala e cumpre. Se tiver dúvida, é só não arrumar o ônibus. Quinta-feira nós estaremos transportando essas crianças. Quero falar, gente, aqui eu falo que tem muita coisa aqui que está entrando para a história, né? Quero falar das denúncias do Ferro Velho. Eu fiz um requerimento perguntando ao Executivo, requer explicações acerca dos fatos publicados em redes sociais sobre materiais do município, marcas hospitalares, carteiras, etc., de como este material foi parar em uma empresa de ferro velho no Secói, no qual foram devolvidos à administração após as denúncias e exposição nas redes sociais. Se houve o fato, quem autorizou a venda ou doação? Quem fez o transporte desses materiais? Quais as datas do transporte de entrega do material ao ferro velho e da devolução para o município? Né? No dia que eu pedi todos vocês para assinarem uma sindicância para ser apurado isto, aqui todo mundo negou. E o vereador, o vereador Fabiano propôs assinar e nós precisávamos de mais uma assinatura. Me perdoe, Fabiano. Mas nós não conseguimos. Mas teve um vereador que ainda citou, que estava estudando, teve um vereador, não, o vereador Davi, citou que estava investigando e que material foi lá para ser pesado, alguma coisa assim. Está gravado aí, disso que eu estou falando. Agora, gente, a resposta... Essa resposta que veio do requerimento que eu fiz à prefeitura, para mim é até irônico, eu dou risada mesmo. Por quê? Porque na resposta não respondeu uma pergunta. Falou que fizeram limpeza no CRAI, tal, está aqui, tirou foto. Como sempre, a resposta não vem. Agora, no início do ano, o secretário de administração, ele falou para mim que ele que respondia os requerimentos. E o Norival assinava. Ele falou para mim isso. Agora, esses dias, ele já falou que é o Norival que responde, que não é ele. Olha... Quem foi, eu não sei, mas não é a primeira resposta que vem. Uma vergonha. Gente, será que não sabe entender
O secretário de administração, a falta de experiência, não sabe responder uma pergunta, mas eu vou falar para vocês e para todos os vereadores aqui. Eu já sei. Então, o vereador Davi está errado, essa resposta aqui está errada, tá? Eu tenho testemunhas que alegam, eu vou levar o caso do Ministério Público, o material foi vendido, só que quem vendeu, tem culpa não, quem vendeu ganhou. Quem vendeu ganhou. E os relatos que nós vamos apurar, se são verdadeiros, né? Porque falar para mim é uma coisa, vamos apurar tudo certinho, para ver a veracidade. Mas é grave. Quem deu o material, no relato das testemunhas, foi um secretário. Então, gente, se vocês quiserem que eu traga tudo mastigadinho, faça as oitivas, porque eu já estou acostumado, eu estou participando de sindicância aqui, que é escondida do povo, que por mim não tinha que ser aberta, certo? Então, a hora que algum vereador resolver sair do monopólio e apoiar para ver as coisas certas aqui, ainda está em tempo. Porque, olha, gente, eu vou trazer tanta coisa que eu vou começar a mostrar devagarzinho aqui na Câmara, que vocês têm que preparar as cadeiras. A casa vai cair para muita gente. Vocês podem esperar, em breve. Estou esperando aí, saiu uma sentença minha, porque, não sei, às vezes, né, posso ser até caçado, mas não tem medo, não. De abrir a boca, não. Wallace, se você puder pôr o vídeo para mim, eu te agradeço. Boa noite, senhores vereadores e vereadoras. Eu vim aqui falar, meu nome é Gerson Aparecido Souza, mais conhecido como Gersinho. E, né, senhor Davi, o senhor citou meu nome aí na Câmara Municipal, falando que eu era mentiroso, que o leite do meu menino chegou na segunda-feira, que eu tinha o leite até na segunda. Sempre que eu tenho as conversas com o Matheus pediu para mim aguardar até a terça-feira, que chegar na terça. Eu peguei dinheiro emprestado para comprar o leite, que uma lata de leite é mais de R$90. E o senhor citou aí e falou que eu sou mentiroso. E que o Norival não tinha coragem de reticar leite para uma criança. Só que você esqueceu, acho que você tá com amnésia, não sei o que você tem, que 6 anos atrás você metia a lenha no Norival. Quando ele fazia as coisas pros outros, você metia a lenha. E agora tá aí puxando saco, não sei por quê. Alguma coisa tem, né? Pode puxar saco assim, né? 6 anos atrás não valia nada, hoje vale. Então, eu queria só te falar, Davi, que antes de você citar meu nome aí na câmera, você tinha que ter conversado comigo. Apesar que você nem me conhece, né? Mas é assim. Então, meu irmão ficou 12 dias no pronto-socorro. 12 dias no pronto-socorro. O Norival quis falar, que ligou pros médicos, e os médicos falaram que o caso dele não era grave. Realmente, não era grave. Foi pra Santa Casa, chegou a falecer. Isso é porque não era grave, né? Aí fica difícil, né? E eu queria saber por que você falou meu nome, contou essas mentiras, escutou áudio meu sempre que eu não mandei áudio pra ninguém. Você deve ter prova então, né? Se você deve ter o áudio aí que eu falei. É difícil, né? Mas assim, você tá com amnésia. 6 anos atrás, você metia a lenha no Norival. Quando ele fazia as coisas pros outros, você metia a lenha. Agora que ele não tá fazendo, você tá puxando saco. Eu não sei por. Então, só completando, 30 segundos, presidente, só permite? Muito obrigado. Esse rapaz é o pai da criança que estava precisando daqueles leites, né? O alimento, que é caro, e ele ganhava direto. Ele não falou ali,
mas em conversa com ele, né, o que falaram para ele foi: procura justiça. Se eu estiver mentindo, o senhor me corrige daí, certo? Aí vê o vereador Davi falar: gente, aqui não tem, o Norival é incapaz de fazer, que nunca faltou leite lá, e acabou na segunda, na terça estava lá. Então está aí o pai da criança, né? E eu vou pedir de novo, que aquele dia não tive a oportunidade na última reunião. Falei sobre o vereador pedir desculpa ao povo que estava aqui pela minha fala. Aí ele deu a contra-resposta dele, falando que todos os vereadores sentiram em pedir desculpa, porque eu falei uma coisa que não era o momento. Nós representamos vocês, o povo, 24 horas por dia. Qualquer hora, do dia, da noite. Eu acho que vocês têm que achar bom se tiver alguém que tem coragem de representar e falar a verdade. Eu não sei se todos, eu fico até acanhado, mas o senhor se sentiu humilhado, pediu desculpa para mim aquele dia? O senhor pediu para Davi pedir desculpa por mim também? Pelo que eu falei? Eu espero sim que a gente tenha mais ética, a gente vê, né? Comissão de ética e tudo mais. A gente precisava ter, assim, ética, moral e respeito nessa casa. E, mais uma vez, fazer para o que nós somos pagos. Um caso desse, não ser investigado é outra vergonha. Devolvo a palavra. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Davi Souza. Boa noite. Abaixa o microfone, presidente. Boa noite aos membros da mesa diretora, aos demais vereadores, colegas de trabalho, servidores da casa e todos aqueles que nos assistem. Presidente, nessa situação que foi citada no vídeo, eu estava do lado do vice-prefeito na hora que eu ouvi o áudio de que daria até terça-feira. Então, reproduzi na sessão que foi citado exatamente o que eu ouvi ao lado do vice-prefeito. Ademais, volto a dizer, todos nós conhecemos o prefeito Norival, incapaz de negar para quem precisa o que se faz necessário, quer seja na área de saúde, enfim, qualquer que seja o pleito da pessoa dentro das portarias e decretos que o Executivo tem. O que a gente tem para falar da administração é o seguinte: todo mundo percebe, acredito que até a população, já que tem uma pesquisa aí que mostra o grau de satisfação do Executivo absurdamente elevado. Então, o que a gente tem que falar é o seguinte: enquanto se esperneia, enquanto se fala bobagem, enquanto se criam situações absurdas, a administração está acontecendo, a administração está fazendo o que ela tem obrigação de fazer. Arruma uma coisa aqui, arruma outra lá, corre atrás disso, a administração não para. Alguém tem dúvida disso, diante de todas as publicações que a gente vê? Alguém está enrolando? Alguém vê a Keila, por exemplo, enrolando na rua com o serviço dela? Vê o Max enrolando? Enfim, todo mundo está fazendo o que tem que fazer na administração. Então, por que a gente vai criar situações de crítica, de colocar em xeque? Se alguém quer fazer isso, tem todo o direito. A gente vive numa sociedade democrática com todos os artifícios na mão para ir contra aquilo que a gente acha que deve ser contra. Então, presidente, nessa situação que envolve Davi, por exemplo, prefeitura, eu me sinto muito bem trabalhando com a administração atual. Bem mesmo. Ver as coisas progredirem para o bem da população é muito satisfatório. E acredito que para todo mundo que acompanha e sente que está acontecendo isso. Presidente, sobre a indicação que eu fiz, eu queria até se a presidência pudesse endossar o pedido. Eu frequento o pronto-socorro com uma certa regularidade, a minha razão mesmo de precisar, às vezes, de uma ou outra situação de saúde,
para levar minha mãe, e em outras situações para reunião com a secretária ou os chefes de setores que trabalham no pronto-socorro. E nessas idas e vindas, presidente, às vezes eu fico ali parado na recepção, por um ou outro motivo conversando, e passei a presenciar as cadeiras do pronto-socorro, foi um motivo de indicação. Se a prefeitura, de repente, quiser fazer uma parceria com a Câmara ajudar a prefeitura, não sei como é que está a saúde financeira hoje da prefeitura, ajudar para comprar uns bancos bacanas, uns assentos ali, respeitando as normas, que tem umas regrinhas do material, porque aquilo lá está correndo um pouquinho de risco, as cadeiras estão desgastadas, e acontece principalmente a população mais idosa, na hora que vai sentar, vai para frente e para trás, que pode vir, ocasionalmente, resultar em acidente. Então, se a presidente conseguir endossar o pedido, só para assim, chegar lá no Executivo com um pouquinho mais de força e a gente poder atender melhor a população que fica na espera na recepção para atendimento de saúde. Devolvo a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Fabiano Gomes. Boa noite. Quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa da presidente Cláudia, em seu nome os demais vereadores, a todos os funcionários da casa, a todos que nos assistem aqui presencialmente e a todos que estão em casa nos assistindo pelas redes sociais. Primeiramente, eu queria fazer um agradecimento. Já fiz anteriormente, mas o serviço ficou muito perfeito, ficou muito bom. Eu queria agradecer a equipe aí do Sassá, o Crebão, aí, o Sr. Jorge, o Lucas, que mais uma vez ali fez a conclusão da indicação que eu fiz aí próximo à quadra. O pessoal ali agradeceu muito e pediu para que eu falasse novamente. E de antemão aqui quero agradecer à equipe pelo brilhante trabalho que eles fizeram ali. E também o Norival e o Matheus destinou aí uma pessoa muito competente para estar na frente dos tapa-buraco, que é o Wendel Lima, e ele tem aí trabalhado como fiscal ali, fazendo com que os trabalhos sejam bem feitos, né? Complementando aqui a respeito do transporte escolar, um assunto também que eu falaria aqui um pouco, sobre os bairros, né? O Roberto mencionou ali a respeito sobre o pessoal ali do São Lucas, mas a gente tem também a Coabinha, que passa assim, bem longe, a Coab 1, que também tem famílias ali que necessitam de transporte público, e a gente precisa de cobrar isso do Executivo, né? Que de forma aí, consciente, que vai se retomando a escola e vai atendendo esse povo. A gente sabe que condição e transporte nós temos 4 ônibus que está ativo, um está fazendo a reforma, então eu acredito que em breve, eu acredito que o município já tem condição de fazer isso. Está fazendo aí na área rural, mas eu acho que o município tem competência, tem tudo para poder fazer esse transporte escolar dentro da cidade novamente. As pessoas precisam e agradecem por isso. Eu vou falar só mais uma vez, eu não vou falar mais não. Da próxima vez agora a gente vai fazer tudo através de documento. Eu queria cobrar o Executivo mais uma vez sobre a limpeza do córrego, na qual a gente já mencionou aqui há 2 meses atrás, e muitas famílias nos cobram a respeito dessa limpeza, gente. É uma coisa que está trazendo transtorno ali para o pessoal do Santo Antônio. É muito mau cheiro. E a gente vê assim, que está tendo problema no esgoto em todos os locais da cidade. Tudo bem, mas vamos atentar para essa limpeza do córrego. Não é difícil, já que contratou essa empresa de fora aí, que ganhou a licitação aí, ou licitação não, os 3 orçamentos, sei lá como que foi feito, mas existe já essa empresa, então chama a empresa. Diz que se era segunda-feira passa, e eu queria saber qual segunda-feira que vai começar esse trabalho de limpar esse córrego aí. Porque a gente vê aqui que parece que a administração está funcionando, mas parcialmente. E o grande interesse da população é que todos os setores da prefeitura estejam funcionando, né? E eu queria deixar aqui bem claro a respeito da posição minha como vereador. Eu não tenho obrigação nenhuma no meu papel de vereador adular aí a administração, de jeito nenhum. Eu estou aqui para fiscalizar a administração, não estou aqui para passar a mão na cabeça e defender a administração.
Eu estou aqui para defender o povo, fiscalizar a administração. Agora, se esse não for papel de vereador, abraça o prefeito, o vice, e vamos andar junto, então. Vamos mudar a posição, né? Então, assim, eu como vereador, eu tenho um papel de fiscalizar. E tem pessoas que, às vezes, sentem-se meio que constrangido da gente, às vezes, cobrar algumas coisas do executivo. Mas esse é meu papel, Se eu não vier aqui cobrar essa limpeza do córrego, cobrar essas coisas, agora, quando tem alguma coisa aí que é para agradecer, vamos agradecer, Fez aí um serviço bom, e eu acabei de fazer um agradecimento. Agora, tem coisas que administrar não está funcionando 100%, então por que eu vou ficar falando só maravilhas da administração? Não, esse é o papel de vereador, não. O vereador tem que cobrar, tem que bater em cima, fiscalizar o secretário, fiscalizar os encarregados, fiscalizar o prefeito e vice. Então, que o meu papel de vereador sempre será feito. Se o prefeito fizer uma coisa boa, eu vou estar aí agradecendo e elogiando. Se realmente não estiver acontecendo, os setores que não estiverem funcionando, meu papel de vereador aqui é fiscalizar. Eu vou estar sempre aqui cobrando, e essa aqui é a última vez que eu falo a respeito da limpeza do córrego. Eu acredito que tenha essa condição aí para poder estar executando. Eu queria que fosse rápido, sabe? Mas eu sei das dificuldades da administração, mas como não é a administração que vai fazer, é contratado, simplesmente é só cobrar esse pessoal para vir logo, né? Eu, desde mão, de agradeço, Vereador. Cláudia. Às vezes até um desabafo, mas às vezes é necessário. Vereador, dá licença só um instantinho da palavra. A indicação por escrito, ela foi feita até na indicação pede. Foi eu que fiz, por isso que eu sei o que está pedindo. A limpeza do córrego na avenida e fala do prolongamento do São Lucas e do bairro Acácias. Então, assim, se for Santo Antônio. Santo Antônio e Acácia. A Santo Antônio e Acácia. Então, assim, a questão do documento já está feito. Então, o que era dos vereadores estar fazendo e cobrando, realmente nós fizemos. Agora, existe já a empresa, até eu conversei com eles falou que existe. Mas tem alguma dificuldade, às vezes, da empresa vir executar o trabalho, contrate outra, chama o segundo colocado, faz justificativo. Fabiano, só um Pode? minuto, você me dá uma parte? Pode. O pessoal já está fazendo um serviço para frente do M2, bem no começo da praça, lá, do outro lado, e diz que após, porque eu questionei faz poucos dias, diz que após terminando lá, eles vão para o Santo Antônio. Aqui do esgoto. Então a gente sim. Não, já era o te outro falar assunto que eu ia falar aqui. que eles já estão aqui e já estão fazendo. Então, assim, a gente agora. Mas essa não é a empresa, Cláudia, essa aí está fazendo pela administração. Então, e depois de lá, eles já vão para o Santo Antônio. Entendeu? Mas aí ali o que eles vão fazer é desentupir a rede de esgoto. Mas eles vão pegar as máquinas e vão para o Santo Antônio. Ah, tá. Então, assim, essa é a palavra que a gente tem. Então vai fazer por conta própria, não vai ter mais. Parece que depois que terminar lá, já vai para o Santo Antônio. Então, a gente aguarda um tempinho para ver se vai mesmo, senão a gente faz o pedido. Tá. Porque o mau cheiro Não, enfim, assim, mesmo. a gente acaba sendo chato, Cláudia, porque as pessoas cobram. Tá E às certo. vezes a gente fica assim, até... A única forma da gente manifestar aqui da nossa cobrança, se eu for lá no pé do ouvido do prefeito e falar assim, vai lá limpar, ninguém vai saber que eu estou cobrando. Então, a gente, às vezes, interfere publicamente aqui, para as pessoas verem que a gente está cobrando. Eu sei que vocês cobram, tudo. Não, eu estou só te colocando à parte, porque foi a resposta que eu tive, entendeu? Então, só para você ter ciência. Tá bom. Vamos agora aguardar um pouquinho para ver se acontece, né? Vamos aguardar. Ela até mencionou aí aqui a respeito de um problema que já faz... Obrigada. Eu achava que era 1 ano, mas eu fui conversar com as pessoas da técnica do assunto, diz que já há mais de 3 anos já está instruída aqui uma rede de esgoto. Na última ponte aqui, subindo para o cemitério, logo abaixo, tem uma rede de esgoto ali que está jogando para o córrego. E aonde que às vezes afeta mais ainda o mau cheiro no Santo Antônio. Então, assim, já que já tem essa resposta aí, que vai estar fazendo posteriormente, vamos aguardar mais uns dias, né? E
Falar também a respeito do meu requerimento lá, que veio parcialmente a respeito do progresso, até hoje não me mandou a resposta. Eu procurei saber, parece que eles vão reunir quarta-feira para fazer uma reunião do CODEMA. E, posteriormente, eu acredito que eles devam responder, eu passo para a população. Devolvo a palavra, Cláudia. Com a palavra o vereador Giovanni dos Santos. Cumprimento a nossa presidente, Cláudia, a vice Maria Helena, meus amigos vereadores e o pessoal que nos ajuda aqui, né? O pessoal da Câmara Municipal, nossos amigos, pessoal que está presente hoje aqui, e também os internautas, como sempre, acompanhando a sessão da Câmara. Presidente, gostaria também de cumprimentar e agradecer, principalmente agradecer o deputado Antônio Carlos Arantes, né, pelos 450 mil reais que virá, né, para a construção da creche. Assim, ele sempre comprometido, né, com as demandas da nossa cidade. Então, fica aqui o meu agradecimento e o nosso agradecimento dos vereadores e o agradecimento da população. Agradeço em nome da população pela responsabilidade e pelo comprometimento do deputado Antônio Carlos Arantes com Itaú de Minas. Gostaria também de parabenizar o servidor da prefeitura, o Tigrão, pelo belo trabalho que ele está fazendo na cidade com relação à iluminação, né? Os postes aí queimados, anda grande parte da noite aí anotando um por um para sanar trocando as lâmpadas da nossa cidade. Gostaria também, Cláudio, presidente Cláudio, de cobrar, eu já fiz através de indicação, e eu gostaria de pedir verbalmente, com relação a uma esquina para cima do salão paroquial, na esquina da Praça Nossa Senhora das Graças, no cruzamento da Juventino Dias com a João Kirchner, com relação a alguma coisa ali tem que ser feito. Eu pedi, em forma de indicação, um redutor de velocidade nos moldes daquele da avenida ali lá em Passos, lá de frente à faculdade, para passagem de pedestre, entendeu? E gostaria que fosse com rapidez. Houve quase acidente ali esse final de semana, mais uma vez, eu presenciei, e também com relação à rua, que eu acho que é a rua mais movimentada de Itaú, é a João Kirchner, da Praça Nossa Senhora das Graças até o M2. Essa rua é terrível e não tem hora da movimentação de carro, de moto, de pessoas a pé, que as pessoas vão para os bares aqui da Avenida da Liberdade, aqui, o bar do Espetinho do Piolho, vai para o Arena, vai para a Casinha Mineira, que agora parece que fechou. Agora tem também a conveniência do M2, tem muitas lanchonetes ali para cima, e o movimento é terrível a noite inteira. Os vizinhos ali não aguentam mais, e as pedras estão soltas, e passa e aquele barulho terrível, estremece as casas todas ali. Eu até morei na esquina ali, eu sei como que funciona. E ali precisa de redutores de velocidade. Eu não sou muito fã de redutor de velocidade, mas para alguns casos necessita sim. Ali é muito movimentado e, se possível, eu até já fiz outra vez aqui essa indicação, pedi que fosse feita um estudo da parte de engenharia da prefeitura, para ali naquele entroncamento ali da João Kirchner com a rua que vem da vila ali, como chama? Com a Rodrigues Amorim, da João Kirchner com a Rodrigues Amorim. Ali tem um espaço que dá para fazer uma mini rotatória, alguma coisa tem que ser feita para diminuir a velocidade dos automóveis ali, está um absurdo. As pessoas não respeitam, e a gente tem o hábito muito ruim de
só providenciar quando acontece alguma coisa grave. Então, a gente está cobrando aqui. Vou conversar pessoalmente a respeito disso com o prefeito Norival, vou conversar com o secretário Felipe Roriz para estudar, para viabilizar um estudo ali da parte de engenharia da prefeitura para sanar esse problema ali desse. Não tem como, presidente, não tem como. A velocidade dos carros ali vai acontecer alguma coisa e não vai ser muito bem vista. Não vai ser uma coisa séria. Então a gente espera que não e a gente está cobrando antes que aconteça. Fica aqui o pedido de hoje. E vou conversar pessoalmente também, porque é coisa séria o que acontece ali. Obrigado pela palavra. Com a palavra, a vereadora Juliana Matter. Cumprimento a presidente, a mesa de trabalhos, os demais colegas, vereadores. Cumprimento os funcionários da casa que auxiliam nos nossos trabalhos diários. Cumprimento o Gersim, em nome dele, toda a família dele. Cumprimento as demais pessoas que nos assistem e também pelas redes sociais. Presidente, eu queria começar chamando a atenção da administração municipal, no sentido de que o governo federal ele tem revisto a concessão de seus benefícios, né, às famílias em situação de pobreza ou extremamente pobres, né? E nesse sentido, está transformando o programa Bolsa Família em Auxílio Brasil, porque entendeu que o Bolsa Família já não atende mais a necessidade das famílias atualmente, que se agravou muito a questão financeira. E, trazendo isso para a nossa realidade, existe no município uma lei de concessão de vários benefícios assistenciais e que essa lei também está desatualizada diante da necessidade real das nossas famílias. Então, eu peço para o gestor municipal, nosso prefeito, junto com a equipe de assistência social, junto com o jurídico da prefeitura, para buscar uma alternativa que seja possível rever a concessão desses benefícios assistenciais, né? Vou dar exemplo aqui, o auxílio funeral, o auxílio natalidade, a ajuda alimentícia, né? Que a gente chama de cestas básicas, que atualmente é liberada trimestralmente, e a realidade da família ela é diária, né? Ela não acontece daqui 90 dias, ela acontece todos os dias. Então, não cabe mais na realidade. Então, a gente não fala em custo, a gente fala em investimento. Investimento na qualidade de vida das pessoas, na dignidade das pessoas. Então, eu queria pedir que, da mesma forma como o governo federal tem repensado a concessão do benefício, né, criando um teto mínimo de concessão, de acordo com o novo Auxílio Brasil, que o nosso prefeito também possa trazer algo novo, aí, algo mais atual para as nossas famílias diante da dificuldade que está cada vez mais gritante. Presidente, na semana passada, eu até comuniquei um retorno de uma indicação em relação à HIM, né, que nós não conseguimos fazer o cadastro da associação na FUNASA com o objetivo de conseguir algum tipo de benefício que melhorasse as condições de trabalho da associação. Eu tenho uma reunião agendada, né? A associação não atendeu um dos critérios, que era o número mínimo de associados, e quanto a isso a gente não tem o que fazer, né? Mas a gente pode buscar outras alternativas. Em julho desse ano, eu protocolei junto ao gabinete do deputado federal Diego Andrade. Eu já tinha até me antecipado em relação a essa situação, porque eu já havia recebido essa demanda da presidente da associação. E, junto com vários pedidos que foram nesse ofício, como, por exemplo, a conclusão do bloco A da obra da sede própria da APAI, um recurso que já está sendo estudado para que a entidade possa
né, usufruir daquele espaço que foi construído com recursos da nossa comunidade e que hoje, né, a obra foi retomada, mas a passos lentos. Então, precisa de vir um recurso específico para que termine uma parte da obra da PAI, para que os usuários, os profissionais possam atuar lá no ambiente próprio deles. E junto com esse ofício, eu já mencionei a necessidade de um veículo adaptado para a PAI também, que é uma necessidade que a gente percebe urgente, né? Estamos caminhando para isso, existe a possibilidade do município vir a receber 2 vans, né? E talvez um desses veículos possa ser cedido para a PAI e adaptado, né, provisoriamente, até que a gente consiga o veículo que seja para a entidade mesmo. O importante é a gente atender aquela demanda, a gente ter condições de atender com segurança, né, os usuários da PAI. Então, já está em andamento também essa negociação. E, em relação à indicação do deputado Antônio Carlos Arantes, para recursos, né, para a construção de uma quadra, o pessoal às vezes criticou porque tem tantas outras necessidades. Eu concordo que sim, mas esse não é o único pedido atendido pelo deputado. Se a gente for puxar o histórico de concessões que ele fez ao município, a gente tem que ser justo nesse sentido, né? Tanto na área de entidades quanto na área de saúde, enfim. Eu estou falando aqui de uma forma apartidária, estou colocando que o último recurso que foi anunciado foi o recurso dele. Nós temos quadras nas escolas Carmélia Drames, na escola Monsenhor Ernesto, e esses espaços servem à comunidade do entorno das escolas, né? Vamos dizer assim, os vizinhos da escola usufruem desse espaço, né? Então, não deixa de ser importante também. Só que, igualmente importante e mais preocupante para mim, é a questão da conclusão da obra, da creche, né? Então, havia uma previsão de chegar uma parcela de um recurso no dia 20/10, através de uma intervenção da deputada Grace. Essa parcela não chegou até o momento. Então, nós precisamos usar das nossas influências, né, para a gente estar cobrando. Fiz isso também nesse ofício, endereçado ao deputado Diego. Eu gostaria até de ler aqui, que solicitar de Vossa Excelência empenho para verificação, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, as razões pelas quais o município de Itaú de Minas teve interrompida a transferência de recursos financeiros para a conclusão da obra da creche, localizada no bairro São Lucas. Ressaltamos que o trabalho realizado em creche tem caráter educativo e visa garantir assistência, alimentação, saúde e segurança, com condições materiais e humanas que tragam benefícios sociais e culturais para nossas crianças. E aí eu chamo a atenção, porque os espaços físicos das 2 creches hoje, eles já não têm condição mais de acomodar crianças. E nós estamos saindo de uma pandemia, onde a economia está sendo reaquecida, onde estão surgindo, ainda que pontualmente, pequenos pontos de trabalho. A demanda por creche tende a aumentar, e eu acho que a Secretaria de Educação já tem que se prevenir dessa situação, porque nós vamos ter uma procura muito grande por creche, né? Estamos tendo e vamos ter no início do próximo ano, e, atualmente, o espaço físico das 2 creches já não oferece, né, condições de segurança para as crianças. Então, nós temos que entender que o desejo é atender a demanda da família e da criança, principalmente, porém, oferecer um serviço de qualidade e com segurança. Nós não podemos criar um serviço de superlotação de crianças. Por isso que a creche do São Lucas é tão necessária, porque a maior demanda que nós temos hoje de creche é dessa região onde está localizada a obra inacabada, que é a região do São Lucas, Progresso, Santo Antônio, as imediações ali do Universitário,
né? Então, assim, eu queria chamar a atenção da administração que o recurso da quadra é importante, mas mais importante que a quadra, nesse momento, é a conclusão da obra. Tá? Então, assim, se a gente puder fazer um documento aqui, se todos quiserem assinar, para a gente ver, né, o que pode ser feito, o que foi feito até agora, mas de concreto, que era essa parcela que iria chegar, não chegou. Então, nós precisamos correr atrás disso também, né? Presidente, só para concluir, eu queria explicar sobre o anteprojeto, que era um projeto, né, que foi dado aqui como inconstitucional, porque invadiu a iniciativa que é do Executivo, somente por essa razão, né? Isso não tira o mérito do projeto, né? Não tira os benefícios que esse projeto traria. O vereador Roberto também propôs um projeto parecido, mas a nível municipal. Eu trouxe um pouco, assim, eu quis trazer para a realidade das escolas. Não quero, de forma alguma, transferir responsabilidade, dizer que a escola é uma clínica terapêutica ou que o professor tem essa função de psicólogo, psiquiatra, não é isso, tá? Mas sim você ampliar o universo, sair das comemorações apenas do Setembro Amarelo, né? E trabalhar a questão da saúde mental durante todo o currículo escolar, todo ano, né? Criando pontes com as outras políticas, como assistência social, como a saúde, e trabalhar nesse nível, porque quanto mais precoce a gente detectar esses casos, nós tivemos não sei se vocês tomaram conhecimento, uma adolescente que saltou da ponte do Glória há poucos dias atrás, e saiu uma notícia, se eu não me engano, ontem, de que 2 adolescentes combinaram o mesmo ato, mas, graças a Deus, não conseguiram concretizar isso, né? Então, a gente percebe que é uma fase difícil, a adolescência é uma fase difícil, né? Sem querer, a gente acaba transferindo questões nossas para as crianças, para os adolescentes que convivem com a gente dentro de casa, né? Isso está sendo esse bombardeio de informações por meio das mídias sociais. Muitas vezes a gente não consegue controlar esses acessos, por mais que você bloqueie, eles têm, né? Às vezes você digita uma palavra lá no Google e aparece 1000 coisas ali. 90% são coisas que não têm validade nenhuma para a vida dessas crianças e desses adolescentes. E eles acabam absorvendo todo tipo de informação, boa ou ruim, né? E eles não têm uma formação ainda sólida do seu caráter. Então, a gente precisa ter um cuidado muito, muito específico com esse público. Então, assim, eu retirei o projeto porque eu não tenho o hábito de contrariar o parecer jurídico da casa. Eu sei que se o projeto viesse para cá, teria a aceitação de vocês, o entendimento de vocês, mas eu decidi retirar para não ter esse enfrentamento por uma questão de analisar o projeto do ponto de vista jurídico mesmo. Foi por isso que eu retirei. Mas eu espero que tanto o meu projeto quanto o projeto do vereador Roberto, se ele me permite falar em nome dele, que sejam apreciados pelo Poder Executivo e que retornem a essa casa na forma de projeto, para a gente poder estar votando e estar dando essa oportunidade aí para esse público. Presidente, devolvo a palavra. Muito obrigada. Senhora presidente, a senhora me permite 30 segundos só para mim passar uma questão a vocês, que vocês questionaram na reunião anteriores aí. Quando eu perguntei a todos os vereadores primeiro, obrigado. Quando eu perguntei a todos os vereadores se assinavam comigo para abrir a sindicância em relação a esse material do ferro velho, a maioria, né, relatou que queria esperar a resposta do Executivo. Aí eu quero dizer, eu só pedi a permissão agora para a gente deixar registrado dentro da reunião, que como chegou a resposta para mim hoje, eu gostaria de encaminhar vocês, eu vou entregar a resposta a cada um de vocês, para que na sessão que vem, se tiver alguém que, após a resposta, queira, né, assinar essa sindicância, para que a gente
possa estar fazendo o nosso papel. Muito obrigado, senhora. Gostaria de cumprimentar meus colegas vereadores, aos servidores da casa, todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Quero agradecer primeiro o convite feito pela Secretaria da Educação, na pessoa da Maria Flávia, pela 4ª Conferência Municipal de Educação, a todos nós, vereadores. Quero também aqui entrar um pouquinho no que a vereadora Juliana falou, para colocar para todos os vereadores aqui e o pessoal que está nos assistindo, que nós temos o Parlamento Jovem. E o tema que foi escolhido para 2022 foi de Itaú de Minas, saúde mental. Então, é uma coisa que está nos preocupando, que cada dia mais a gente ouve falar que adolescentes estão tirando a vida por motivos que eles mal sabem explicar. Assim, a família nem sabe o que está acontecendo. Acontece esses suicídios, a família fala que eles estavam bem em casa, tudo. Então, a família, ela não está tendo assim, um diálogo tão forte quanto teria que ter com os adolescentes. Então, uma ajuda seria muito importante. Queria também falar um pouco da indicação da verba parlamentar que o deputado Antônio Carlos vai mandar, né, a indicação que vai chegar, os recursos destinados para a construção da quadra do CEMEI São Lucas. Como todos estão prometendo que ele vai chegar e que a comunidade lá possa fazer bom uso da quadra, porque como eu estive à frente dos trabalhos da Escola Monsenhor, a quadra lá é comunitária. Então, a gente vê muitas coisas que tem lá, muitos jogos, muitas famílias se reunindo, encontrando, interagindo na quadra. Então, é muito importante, não é que seja a coisa mais importante, mas que é importante uma socialização do pessoal, da comunidade, encontros um com os outros, jogos, conversas, né? É muito importante. Queria muito agradecer o deputado Antônio Carlos, que, além desse recurso, ele já destinou vários recursos para Itaú de Minas. Queria também deixar aqui um recado. Pessoal, o Covid, graças a Deus, está diminuindo os casos em Itaú, mas eu queria ressaltar que não acabou. Por favor, continue tomando os seus devidos cuidados, né? O uso do álcool em gel, o uso da máscara, evitar aglomerações. Eu sei que é difícil para todos, principalmente para os adolescentes que querem sair à noite, mas vamos tomar mais um pouquinho de cuidado, porque está acabando, gente. Nós vamos vencer. Se Deus quiser, próximo ano, nós vamos ter vencido esse Covid. E falar a satisfação que eu tenho em passar perto das escolas e ver as escolas funcionando. Os pais acreditaram, mandaram seus filhos e as escolas estão funcionando. Então, gostaria de parabenizar todas as diretoras, todos que estão à frente das escolas, todos os funcionários que estão trabalhando para que os alunos possam ter o maior cuidado com o Covid. As crianças, gente, é até bonitinho. Lá perto da minha casa, eu moro perto do Dona Nê, as crianças já chegam de máscara e não tiram de jeito nenhum. Então, é uma gracinha ver as crianças, a consciência, os pais estão explicando, os professores, as pessoas. Então, olha, é uma satisfação ver que nós já estamos tomando as rédeas de tudo, né? Que já está voltando tudo ao normal. Por mais, gostaria de desejar uma boa noite a todos. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.